Juízes capítulo 4, e nós vamos ler todo o capítulo, são 24 versículos. E nós vamos ver nesta manhã sobre a juíza Débora e um comandante hesitante chamado Baraque. Juízes capítulo 4, amém? O texto santo diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete e Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido aos montes Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete e Agoim para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente. E lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã,
até que o exterminaram. Senhor Deus, fala aos nossos corações, tem misericórdia de cada um de nós e, sobretudo, tem misericórdia de mim para que sejas tu a falar. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez, a narrativa do livro dos Juízes destaca já de início que a desgraça por Israel, vivida por Israel, teve início por causa do pecado. O texto do versículo 1 diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Eude foi um dos juízes anteriores, foi o juiz anterior à judicatura de Débora. Então, essa nova tragédia ocorreu como consequência da disciplina do Senhor. No versículo 2, consta que o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. E se tratou de uma longa disciplina, meus amados. Porque no versículo 3, consta que Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Por esta razão, ainda segundo o versículo 3, o povo clamou por socorro ao Senhor. E isto já foi falado aqui, esta é a tônica do livro dos Juízes. O povo pecava, Deus o disciplinava, o povo, quando não aguentava mais, clamava ao Senhor. E o Senhor, Pai amoroso que é, vinha em socorro deles. E neste ponto do texto que nós lemos, quando o povo clamou ao Senhor, surge uma personagem que nos causa surpresa, Débora, a juíza. E eu digo que ela é surpreendente porque a época dos escritos que estamos vendo, a sociedade era dominada predominantemente pelos homens. Eram os homens que exerciam os cargos de juízes, eram os homens que exerciam os cargos de sacerdotes, eram os homens que exerciam os cargos de profetas. E aí, de repente, somos apresentados a uma mulher. Tanto era assim que ela foi a única juíza em todo o período em que Israel foi governado pelos homens, pelos juízes, ela foi a única mulher que exerceu o cargo. E além disso, a função do juiz, meus amados, naquela época não era exclusivamente a de julgar. Não se tratava de um cargo público, como nós conhecemos nos dias atuais, que fosse exercido unicamente com o intuito de mediar conflitos e de prolatar sentenças. O juiz que governava Israel não tinha apenas esta função. A função de um juiz naquela época era também uma função profética. Portanto, Débora, além de juíza, era profetisa. E isto pode ser visto, inclusive, que ela era profetisa, nos versículos 6 e 7, que narram o momento em que ela disse a Baraque aquilo que o Senhor havia mandado dizer. Vejam o que diz os versos 6 e 7. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali. Naphtali era a tribo, uma das tribos oriundas de Jacó, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. Vejam que ela estava exercendo a função de profetisa aqui, dando o recado do Senhor. Vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, que era outra tribo. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas.
e eu o entregarei nas suas mãos. Esse relato enfatiza o ofício profético de Débora. Por isso que eu disse que a aparição dela é surpreendente, pois não era comum as mulheres exercerem o ofício de profeta, assim como não era comum que elas exercessem o encargo de magistrada. Eu entendo que Robert Christopher Jr. tem a resposta para esta questão. Segundo ele, abre aspas, a liderança masculina em Israel estava enfrentando tempos difíceis. Não surpreende, portanto, que uma mulher teve que preencher o cargo de juíza. E isto, meus amados, essa liderança claudicante dos homens pode ser inferido pela atitude de Baraque. O homem que Deus mandou reuniu o exército para libertar Israel. Observe que quando ele recebeu o recado do Senhor, ficou hesitante. Por isso ele disse no versículo 8, se você for comigo, dizendo para Débora, a juíza, se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. E a Bíblia não fala muita coisa sobre Baraque, apenas que ele era da tribo de Naftali, como a gente viu no verso 6. Mas por óbvio, meus amados, o Senhor não iria chamar alguém para uma batalha se não fosse capacitar esse alguém. O Senhor nunca chama ninguém para algo se não for para dar capacidade a esse alguém para fazer esse algo. A capacidade não vinha da própria pessoa, mas do Senhor. Mas mesmo após ouvir a profecia ministrada por Débora, de que Deus entregaria o inimigo nas mãos dele, Baraque ficou hesitante, como nós falamos. Parece, é o que nos leva a crer, que ele ouviu apenas a descrição do exército de Jabim. Porque no recado de Débora disse, eu farei com que Jabim venha com os seus carros de guerra e tal. E parece que ele só ouviu até aí. E ficou com medo, mesmo que na sequência Débora tenha dito, a mando do Senhor, eu entregarei você nas suas mãos. Mas ele apenas ouviu a descrição do exército inimigo. E isto revela a razão da crise masculina em Israel. Eles não confiavam no Senhor, eles não ouviam o Senhor, eles estavam afastados do Senhor. E por isto mesmo é que a liderança entrou em crise. Somente após ouvir que Débora iria com ele, no verso 9, foi que ele foi e convocou os exércitos. Então ele não convocou os exércitos porque Deus mandou. Ele fez como Deus mandou, mas não porque Deus mandou. Ele convocou porque ele disse, eu só vou se você for comigo. E aí Débora disse, tudo bem, eu irei com você. Só que, ao contrário de Baraque, ela era destemida, era uma mulher destemida. E ela o alertou de que, apesar da sua hesitação, apesar do medo dele, a batalha seria vencida. E isto é óbvio, amados, o Senhor não volta atrás em suas promessas. As vitórias ocorrem não por causa dos homens e de suas aparentes capacidades, de suas habilidades. As vitórias ocorrem por causa do Senhor, que honra a sua palavra. E mesmo Baraque dizendo isso, Débora disse, eu irei com você. No entanto, embora você vá se sair vencedor na batalha, a honra não será sua. Porque Deus vai entregar o comando do exército de Jabim, vai entregar nas mãos de uma mulher. Olha, é o verso 9. Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. A honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque, cumpriu a palavra dela até Quedes. Neste ponto do discurso, meus amados, somos tentados a pensar, quem não leu o texto todo nenhuma vez e lê pela primeira vez, somos tentados a pensar que Débora estava se referindo a ela própria, quando disse, Deus entregará o exército nas mãos de uma mulher.
eu irei com você. Então, somos tentados a pensar que ela estava falando dela, mas não. Ela estava se referindo à forma como e por meio de quem Deus iria entregar Sísera, o comandante do exército inimigo, nas mãos de Baraque. Débora estava se referindo a outra mulher, Jael. Vejam que é um texto que as mulheres têm predominância. Exatamente por causa dessa... E não que as mulheres não tivessem capacidade, não é isso, mas os homens estavam sendo desobedientes ao Senhor, não ouviam a voz do Senhor, não confiavam no Senhor, estavam separados há 20 anos. Jael era esposa de Éber, que já havia sido apresentado aos leitores no verso 11, e depois disso ele não vai mais aparecer no relato. A única função de Éber no relato é dizer que ele era esposo de Jael. E depois a gente vai ver que isto tem a ver com o desfecho da situação. Tratava-se, Éber era um homem que havia se afastado dos seus irmãos nativos, os quenitas, ele era queneu, ou quenita, e esse povo era filho, descendente do sogro de Moisés, como diz o texto. O sogro de Moisés é interessante, se você não tiver cuidado, você vai achar que Moisés teve vários sogros, porque em cada lugar ele tem um nome. Ele é Jetro em um lugar, Reuel em outro, e aqui no texto aqui, ele é... cadê aqui o texto? Deixa eu só pegar aqui. Só para não ficar sem dizer o nome. Mas são todos uns nomes estranhos. Então, Obabe, aqui. Ele já mudou de nome aqui. Obrigado aí, Acola, os universitários que falaram aí. Pois bem, voltemos ao ponto em que eu estava falando. Então, Éber era descendente do sogro de Moisés e tinha um bom relacionamento com Jabim, o opressor de Israel, o homem que dominava, oprimia Israel por 20 anos. Baraque, que parecia ser um comandante militar habilidoso, a julgar pela forma como ele perseguiu e matou todo o exército inimigo, após a derrota desse exército inimigo, Baraque saiu no encalço de Jabim, porque diz o texto que Jabim, quando viu o exército dele ser derrotado, fugiu, e Baraque saiu no encalço dele. Mas antes de seguir, nós não podemos olvidar que, apesar da habilidade de Baraque, o relato dá conta de que foi o Senhor, não foi a habilidade dele apenas, ele foi instrumento, mas foi o Senhor quem derrotou o exército de Sísera. No verso 15 consta isso, cumprindo assim a promessa que havia feito por meio de Débora. Vejam que o Senhor, mesmo os homens sendo fracos, desobedientes, mas o Senhor não deixa de cumprir a promessa dele. Pois bem, como havia um bom relacionamento entre Éber e Jabim, Sísera, em sua fuga, se dirigiu para a tenda de Jael, mulher de Éber. Foi buscar guarida lá com ela. E Jael, por sua vez, o recebeu com carinho. Tem alguns escritores que dizem que ela cuidou dele com amor maternal. Ele pediu água, ela deu leite, cobriu ele, e ainda mais, disse assim, quando ele estava chegando: venha para a minha tenda, não tenha medo. Na verdade, ela se empenhou em tratar bem o comandante fugitivo para, após conquistar a confiança dele, poder matá-lo. A Bíblia não nos diz quais foram as motivações de Jael ter usado toda aquela artimanha para atrair Sísera para a sua tenda. E também não precisa dizer, porque o que importa para o relato é o desfecho, é o cumprimento da promessa de Deus. Deus usou Jael.
as motivações delas não são claras, mas o fato é que ela foi usada por Deus. E esse relato que eu fiz aqui, amados, nos traz algumas lições que nós podemos trazer para as nossas vidas. Eu disse já aqui, desde a primeira mensagem da série, que os relatos que constantes no livro dos Juízes estão registrados para que nós aprendamos com ele. Aliás, a Bíblia toda é assim. E a primeira delas é uma lição que permeia todo o livro dos Juízes e que já foi dito aqui em outras ocasiões. O pecado sempre trará consequências trágicas e duradouras. Não tem como fugir disto. O versículo 1 diz que os filhos de Israel tornaram a desobedecer o Senhor, e foi o Senhor quem os entregou nas mãos dos inimigos. E o verso 3 mostra que eles foram oprimidos por 20 anos. Vejam que coisa difícil, 20 anos sendo oprimidos por inimigos, sendo achincalhados, espoliados, maltratados por inimigos. E ainda assim o povo continuava andando distante do Senhor. Depois de 20 anos foi que clamaram ao Senhor por socorro. E é isso que ocorre nas nossas vidas, queridos. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos distanciando do Senhor aos poucos, imperceptivelmente, porque as coisas não acontecem assim, de uma hora para outra. Nós vamos nos distanciando do Senhor. E à medida que vamos nos distanciando, vamos sofrendo, mas estamos tão cegos pelo fato de estarmos distantes do Senhor, que não conseguimos perceber que tudo aquilo que estamos passando é fruto do distanciamento. Então leva muito tempo de sofrimento e consequências muitas vezes que vão durar a vida inteira. A vida inteira. Há erros que cometemos nas nossas vidas por estarmos distantes do Senhor, que por mais que nos consertemos, as consequências vão permanecer, porque a Bíblia diz, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, que Deus não se deixa ser tripudiado, vou usar uma palavra assim, o que o homem semear, isto também ceifará. Então a colheita vai ser para sempre, para sempre. As consequências vão existir sempre. Então, a primeira é muito clara, permeia todo o livro, e nós sabemos e vimos no verso 4, no início do capítulo 4, como o povo sofreu. Agora, tem outras lições. As pessoas falham, os homens falharam, só que Deus tem propósitos para o seu povo. E mesmo quando as pessoas falham, Ele sempre vai levantar substitutos, porque Ele só precisa de um coração disponível para usar esse coração. Pouco importa para Deus. Deus não se importa com o sexo, com a idade, com a condição social. Não, Ele quer um coração disponível. Lembremos-nos que Samuel foi o último juiz, foi chamado por Deus quando era criança. Porque Deus só quer um coração que esteja livre, disposto para ser usado pelo Senhor. Foi assim com Débora. Ele levantou ela para que julgasse o povo, e aí ela resolvia os conflitos diários, que não eram poucos, mas era também uma pessoa que foi usada como libertadora de Israel, porque foi ela quem Deus usou para ir dar o recado a Baraque, foi ela quem acompanhou Baraque, senão ele não iria. Ela não tinha a missão de ir para uma guerra, a missão era dele, do medroso. Mas ela foi, e ele criou coragem porque ela foi, e aí cumpriu o objetivo, porque havia um coração disponível. O de Baraque não era disponível. Tanto que ele disse, se você não for comigo, eu não irei. Então, não importa quem seja a pessoa, Deus vai sempre usar alguém para que os propósitos dele sejam cumpridos, porque os propósitos de Deus não são frustrados, não se frustram.
Aquilo que ele tem como propósito irá ocorrer independentemente de haver pessoas disponíveis ou não. Ele sempre vai levantar alguém para que os propósitos dele se concretizem. Uma outra lição que emerge do texto é a seguinte: em meio à disciplina, mesmo em meio à disciplina, Deus não deixa de agir em favor dos seus. Observem o relato. Aqui a gente vai entender por que é que Éber surgiu no texto. Ele era queneu, e ele só aparece nesse momento, saiu do meio do seu povo e foi morar lá no deserto. Os queneus eram nômades, mas ele saiu do meio do seu povo e foi montar a sua tenda lá no deserto. E neste período, ele fez amizade com Jabim, que era o homem que oprimia Israel. Deus estava trabalhando, preparando o terreno para libertar Israel. Às vezes as coisas acontecem conosco que parece que Deus não está fazendo nada, porque Ele está em silêncio. Mas Ele está trabalhando, queridos. E Deus estava trabalhando ali. E como é que a gente sabe que Deus estava trabalhando? Quando Císera, o comandante do exército de Jabim, subiu para guerrear contra Israel e viu o seu exército derrotado, para onde ele fugiu? Fugiu para um lugar que ele pudesse encontrar, se sentir seguro. Vou para um lugar que haja amizade entre meu senhor Jabim e as pessoas de lá. Éber, o povo dele, a esposa dele, viviam em paz com Jabim. Então ele foi para lá. Entretanto, Jael foi usada por Deus para tirar a vida de Císera e assim viabilizar a derrota total de Jabim, tanto que o verso 24 diz que os filhos de Israel, cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então, tudo aconteceu porque ninguém poderia entender por que é que Éber saiu lá do seu lugar, o que é que tem a ver uma coisa com a outra, por que esse homem aparece aqui? Foi porque, por causa dele, que vivia em paz com o inimigo, que o comandante do exército foi para lá, e ali foi o ponto crucial para a derrota de Jabim. Então, queridos, nós precisamos entender que, mesmo em meio a toda aquela opressão, o povo estava sofrendo, havia dificuldades, mas Deus estava agindo em favor deles. É por isso que eu digo, eu vejo, às vezes, muita preocupação com as coisas, preocupação com a política, crente brigando por isso, por aquilo outro. A gente tem que fazer alguma coisa. O que nós temos que fazer é servir ao nosso Senhor e deixar que Ele, no tempo dele, haja. Porque Ele tem uma música de Cassiane, né? Os mais antigos conhecem. Deus não... mesmo quando fica em silêncio, é porque está trabalhando, né? E é exatamente isso. Muitas vezes parece que Deus não está fazendo nada, nem está dando ouvidos, mas Ele está viabilizando os meios para que o propósito dEle se cumpra no tempo certo. E nós precisamos lembrar disto, precisamos estar atentos a isso e continuar servindo ao Senhor. Por mais que pareça difícil, meus amados, saiba de uma coisa: Deus tem o controle da situação. Ele nunca perdeu o controle da história, nunca. Nunca é pego de surpresa. Nada acontece por acaso. Tudo tem a mão de Deus controlando a situação e permitindo que o desfecho ocorra exatamente como Ele quer. E outra lição que emerge do texto, amados, é que a glória das vitórias sempre será dele. Sempre será do Senhor, porque quem age é sempre Ele. Observe que no verso 23 consta que Deus humilhou Jabim. Não foi Baraque, não foi Jael, todos eles foram importantes, foram instrumentos, mas o autor de tudo aquilo foi Deus, que humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Ou seja, amados, nós precisamos lembrar que Deus é digno de honra, glória e louvor, e nada, absolutamente nada, devemos fazer
objetivando que a glória seja nossa. Muitas vezes eu vejo as pessoas colhendo frutos negativos porque elas querem colher a glória para elas. E Deus não divide a glória dele com ninguém, com absolutamente ninguém. E nós vivemos para a glória de Deus, não para a nossa glória. Nós fomos chamados para servi-lo, para que ele seja glorificado. Nossas casas devem glorificar a Deus, nossas profissões devem glorificar a Deus, nossos ministérios devem glorificar a Deus. Quando nós buscamos a glória para nós, isso é o primeiro passo para o fracasso, para a derrota. Então, mesmo quando Débora diz, a honra não será sua, porque uma mulher derrotará, ainda assim, estava dizendo também que aquela mulher que iria derrotar Císera seria instrumento nas mãos de Deus, e ele sim é que estaria no controle de toda a situação. Portanto, queridos, o capítulo 4 do livro dos Juízes tem outras lições para nós, inclusive eu aconselho vocês, estimulo vocês a se debruçarem mais sobre o texto, porque ele é extremamente instrutivo para nós, mostra como nós não devemos nos portar diante do Senhor, porque infelizmente, e aqui a outra lição, o povo não tinha compromisso com Deus, o povo tinha compromisso com os juízes, e aí após a morte de Eude, o povo simplesmente, não tem, isso eu disse em uma mensagem aqui, não tem mais ninguém controlando, estamos livres para fazer o que bem entendermos. E nós até conversávamos há pouco ali na classe de escola bíblica, a vida cristã, meus amados, a vida como servos do Deus Altíssimo, não nos dá liberdades. Porque tem gente que acha que não, eu quero ter liberdade, isso, aquilo. Não. Nós não precisamos de ninguém vigiando a nós, porque nós sabemos que Deus está nos vendo o tempo todo e devemos andar segundo os princípios dele em tudo que fazemos. Não existe esse negócio de livre. O sarrafo é alto e ponto final. Mas se Deus nos chamou, ele cuida de nós. Nós precisamos, no entanto, andar segundo os preceitos dele. Do contrário, a exemplo do que ocorreu com Israel, vamos colher os frutos negativos. Não precisa, não tem pastor na igreja, então eu estou livre para fazer o que quiser. Então o pastor não está vendo, eu estou livre. Não, Deus está vendo tudo, Deus está cuidando, Deus está à frente de tudo. Não carece de haver alguém nos vigiando. E isso só ocorre quando há temor nos nossos corações. O que faltava no povo de Israel, e esta é a última lição que eu suscito aqui, o que faltava no povo de Israel era temor a Deus. Eles tinham medo das consequências, mas não tinham respeito, não tinham amor, não tinham temor nenhum ao Senhor. E por isso, quando um juiz morria, eles se desviavam totalmente dos caminhos do Senhor. E sofriam as consequências, como sofreram aqui no capítulo 4, por 20 anos. No entanto, Deus é tão amoroso, Deus é um pai tão atento às necessidades dos filhos, que durante todo esse tempo trabalhou em favor do povo, com o objetivo de libertar aquele povo das mãos de Jabim. E assim como ocorreu com eles, Deus faz conosco, está sempre trabalhando para que os seus propósitos, não os nossos, mas os seus propósitos se cumpram nas nossas vidas. E se entendermos isto, que fomos chamados com o propósito, e o propósito é divino, então não precisa ninguém julgando, ninguém vigiando, porque o Senhor estará sendo o Senhor das nossas vidas, como o próprio nome diz. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Ti agora misericórdia de nossas vidas. Nos ajude a aprender com os erros do Teu povo, aqui narrados no capítulo 4 do livro dos Juízes. Nos ajude a aprender também com Débora e com Jael,
que foram tementes a Ti e por isto usadas por Ti. Nos ajude a aprender, Senhor, com o relato de que, apesar de aparentemente não estar havendo nenhuma ação por parte de Ti, Tu tens trabalhado. E tudo isso é entendido no final, quando os Teus propósitos se cumprem. Então, nos ajude, Senhor, a confiar cada vez mais, ser obedientes, a não olhar para o inimigo como aconteceu com Baraque, que mesmo ouvindo uma profecia vindo de Ti, ficou prestando atenção no poderio do exército inimigo e não na promessa de que Tu darias vitória a ele. Não nos permitas que hajamos assim, Senhor. Nos ensina a depender de Ti cada vez mais, a confiar em Ti e a andar segundo os Teus propósitos. Tem misericórdia de nós. Eu oro assim agradecido no nome de Jesus. Amém.